brasileiro não sabe falar não gosta de falar não. O brasileiro não Isso fala acaba não. sendo um defeito. É um defeito. A gente não age de forma racional. Na sua opinião, Noleto, o que é que condenou o Brasil a ser fracassado? Tá. Raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Eu acho que esse livro é essencial para responder isso, né? Ele começa de um ponto que você vai até poder me ajudar. Ele vai lá ele fala das fronteiras com a Europa, né? Que ele vai falar basicamente da herança que a gente recebe de Portugal, que é muito desse personalismo. Tem uma lenda em Portugal de que eles esperam uma pessoa para salvar. É o sebastianismo, a crença mística de Portugal. Que basicamente eles esperam esse cara voltar para salvar ele, e é muito essa ideia que a gente tem aqui hoje no Brasil do salvador da pátria, né? Nesse capítulo ele vai falando muito dessas fronteiras com a Europa, do personalismo que existe, né? De sempre a gente esperar um líder para guiar a gente, para falar o que a gente vai fazer. Isso traz até uma reflexão interessante, porque por exemplo, o gigante acordou. Isso nunca daria certo no Brasil, que esse livro descreve. Por quê? O Brasil não é um gigante, o povo não é gigante, o povo é um povo obediente, é um povo que espera um líder para falar o que fazer, e eles vão lá e vão fazer. Isso encaixa muito, por exemplo, com patrimonialismo, por exemplo, que é o quê? Aquela confusão do público com o privado. Um político hoje, aqui no Brasil, para ele não tem diferença nenhuma o que é público e o que é privado. Aquele cargo que está lá, aquela verba que está lá, é para ele usar de acordo com o interesse dele, ele foi eleito para isso, por isso ele tem o direito. Tanto é que boa parte desses vagabundos nem acham que estão fazendo errado quando eles dão um emprego para o primo na prefeitura, porque ele tem direito a isso, ele é vereador, ele é deputado. É muito essa confusão do público com o privado. E você percebe isso em Portugal? Existe esse personalismo mesmo aí? Aqui em Portugal está ressurgindo essa crença, mas por muito tempo não existiu. Até viralizaram alguns vídeos e tal aí no Brasil sobre o presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa. Ele anda nas ruas tranquilamente, ele vai comprar o seu pãozinho no mercado, ele não tem aquele clamor popular. Para os portugueses ele é só o presidente, ele está lá para cumprir uma função, e é isso. Só que está ressurgindo na visão do Chega, que é um novo partido que vem tomando Portugal, batendo nas pautas que importam, que é a imigração, que é o que mais toca no português, batendo nos impostos abusivos. Então o André Ventura, que é o líder desse partido, ele vem levantando esse quesito. Ele vem se tornando uma figura, talvez até um novo Sebastião, mas eu diria que está adormecido, ainda está adormecido. Está acordando, mas ainda não acordou. O que importa aqui é que quando ele vai nas raízes do Brasil, é justamente naquela época colonial. E nessa época, de acordo com o que eu pude averiguar aqui, era um sentimento que era mais forte, era mais vivo dentro do português que veio ao Brasil. Isso explica muitas coisas, né? Por que a gente está sempre em busca de um salvador da pátria, de um personalismo? Muitas vezes pessoas criticam o MBL, por exemplo, porque precisa de uma figura forte para ser o rosto, com porte para ser candidato a presidente, porque não basta vocês serem um grupo forte, vocês têm que ter um rosto. Assim. Essa crítica, às vezes, faz sentido muito por essa característica do brasileiro. Né? Ele precisa de um líder para seguir, para ele obedecer até. O bolsonarista, a relação que ele tem com o Bolsonaro é de obediência. O que o Bolsonaro falar para ele fazer, ele vai fazer. Se o Bolsonaro, quando teve o Moro, era um herói, assim, para o pessoal lá em 2019. Era o Bolsonaro e o Moro no céu, o resto na terra. Quando teve o rompimento, eles obedeceram ao Bolsonaro. Quem foi queimado foi o Moro, em grande parte, pela maior parte das pessoas. Então, não importa se você acha que fulano é um herói, eu vou obedecer ao meu líder, o meu salvador da pátria, o meu Sebastião aqui. E essa característica ela explica muito, né? E aí tem um outro ponto também que ele trabalha logo em seguida, que é a diferença entre o trabalhador e o aventureiro. O trabalhador, ele é um cara que, para explicar em termos que eu acho que a nossa galera vai entender, é aquele cara que tem aquela capacidade de conscienciosidade que o Arthur explica. Ele pensa no longo prazo, ele posterga a recompensa hoje para ele ter o retorno no futuro, um retorno melhor, enfim. Já o aventureiro, ele é o brasileiro nato. Ele não tem planejamento, ele é irresponsável, ele prefere, se eu te falar assim, você prefere 10 mil hoje ou 20 mil semana que vem, o cara vai te falar 10 mil hoje. Ele quer agora, entendeu? Ele quer viver a aventura, cara, ele não quer pensar no futuro, enfim. E é muito isso. Eu tava vendo ontem um corte que eu vi do Pedro Deirão com o Renan, que basicamente eles estavam falando o seguinte: as gerações anteriores tinham um negócio muito de viver o agora. Vou gastar o dinheiro agora porque amanhã não sei se eu vou estar vivo. E, enfim,
E Acontece que essa também por galera causa da que falou isso inflação. tá vivo hoje, e pensando do ponto de vista, sabe, gastou pra caramba e a nossa geração tá aqui para pagar isso, para pagar essa conta, justamente dessa irresponsabilidade. E eu não sei se a nossa geração vai ter essa maturidade para pagar essa conta de verdade, se ela vai ter o peito para pagar essa conta, ou se vai simplesmente postergar essa dívida para as próximas gerações, deixar as próximas gerações mais ferradas ainda. Então, tem essa diferença entre o trabalhador e o aventureiro. O brasileiro, ele é o aventureiro. Ele não quer pensar no futuro, ele quer viver o agora. Ele não é responsável, ele é irresponsável. Tanto é que ele cita até que experiências que são mais voltadas a essa cultura do trabalhador, por exemplo, os holandeses aqui no Brasil, não geraram tanto efeito, justamente porque não dava match com o povo. O povo é aventureiro. Você disse que talvez a nossa geração não tenha maturidade para pagar essa dívida e deixe para as próximas gerações. Mas eu acredito que se nós não tivermos o peito e a coragem para pagar essa dívida, a sociedade vai colapsar antes de nós nos irmos. Porque a desigualdade ela vai aumentar a um nível tão estratosférico se ninguém fizer nada, se tudo continuar nos moldes que estão, ela vai chegar em níveis inimagináveis. Eu já me peguei imaginando, vamos colocar assim, a tecnologia está avançando em níveis absurdos. Eu creio que antes de nós morrermos, vão encontrar uma forma de aumentar a nossa capacidade de viver, ou até encontrar a imortalidade. E quem terá acesso a essas coisas são pessoas de uma elite que a gente nem imagina que são da elite, sabe? Aqueles nomes que nem são revelados. E isso dá para ser levado para todas as outras esferas da sociedade. Eu acredito que não vai sobrar nada para quem está na base da pirâmide, se as coisas não mudarem. Se as coisas não mudarem, então é isso. Eu acredito que existe uma urgência muito grande na nossa geração de resolver esses problemas. Porque senão não vai sobrar nada. A desigualdade vai destruir a sociedade e alguns poucos vão viver nos seus castelos, enquanto os outros vão viver de uma renda universal. Mas isso que você falou é muito verdade. E um fato dado é o seguinte: ou a nossa geração rompe com o Pacto de 88, rompe com a responsabilidade do passado e topa pagar essa conta, ou a gente vai entregar um país ali muito mais ferrado do que a gente recebeu, ou sequer a gente vai entregar um país para as próximas gerações. E apesar de não ser, quando eu falo que eu sou conservador, não tem nada a ver com moralismo, é porque para mim é muito caro esse pacto intergeracional, de respeitar as tradições que nós recebemos do passado, melhorá-las para entregar tradições melhores, um mundo melhor para as futuras gerações. Eu acho que tem que ter essa ligação com o passado e o futuro. E se a gente não tomar essa atitude hoje, a gente vai estar sendo negligente com o nosso futuro. E até na próxima parte que ele aborda aqui, que ele fala da nossa herança rural, e ele associa isso com a escravidão, com a abolição tardia, e ela casa muito com isso também, porque essa questão foram decisões que as gerações passadas não tomaram, que foram acarretando em mais problemas para as futuras gerações, que provavelmente estão impactando até hoje, e que, puxando aquele conceito do aventureiro, né? Ele liga isso com a herança rural que a gente tem. O fato de a gente ser aventureiro fez com que a gente tivesse, lá na época da colônia, decidido não se industrializar. Por quê? Para se industrializar, você precisaria daquela mentalidade do trabalhador. Você precisaria pensar no longo prazo, você precisaria postergar recompensa, você precisaria pensar no futuro mesmo. E não, o que decidiram naquela época foi adotar a mentalidade do aventureiro mesmo, que era simplesmente você, cara, não acaba com a escravidão, não. Deixa a gente nesse modo de vida rural, porque já está aqui. Se eu for industrializar alguma coisa, vai dar muito trabalho, vai ter que ter muito sacrifício. Aí eu vou ter que perder meus escravos para gerar mercado consumidor, talvez. Esse papo não dá certo, né? E isso aí acarretou numa abolição tardia da escravidão. E aí tem um tópico 5 depois que a gente vai voltar um pouco nisso, mas é essa construção, essa mentalidade do aventureiro, postergando as decisões difíceis, não postergando as recompensas. Você posterga as decisões difíceis, toma uma recompensa menor agora, para evitar trabalho, evitar fadiga. Não, cara, não deixa mesmo. Cara, eu quero viver a minha vida e tal. Se a gente for industrializar aí, vai dar muito trabalho. Não, cara, pelo amor não, o que é isso? O imperador quer tirar meus escravos? Era essa a mentalidade da época. Não, cara, deixa os caras aqui, trabalhando na minha lavoura, enfim, não, cara, eu quero isso. Era isso, os caras postergam. E vocês percebem que isso que a gente pode apontar para a geração dos nossos pais, dos nossos avós,
é algo que eles também foram vítimas dos seus avós, dos seus pais também. E aí, por isso que a nossa pauta ela é sempre uma questão geracional. A grande questão é o seguinte: a nossa geração vai romper com esse legado para entregar um país melhor para as próximas gerações? E aí tem até um outro conceito que ele traz, uma outra contraposição entre o semeador e o ladrilhador. O semeador, isso aqui o Vitor Veiga vai até discordar se a gente for falar disso, mas o semeador basicamente ele chegava, tem uma mina de ouro aqui, vamos começar a cidade começa a crescer de forma desordenada. E o ladrilhador não, ele cita esse exemplo até na América Espanhola, que era o ladrilhador. Ele queria levar a metrópole para lá, era um negócio mais organizado, até com um estado mais presente. Aqui não, aqui era meio a moda caralho, sabe? Então aqui tinha pouca preocupação com as publicidades e quando fazia ela de forma desleixada, não tem ouro lá, vamos todo mundo para lá e começam a se formar subúrbios, e é um processo que a gente vê até hoje, né? Se a gente for olhar a cidade no século passado, se tivesse um planejamento, ainda aquele legado voltava e as coisas começavam a acontecer de forma desordenada, entende? Então, é essa a diferença entre o conceito que ele traz do semeador e do ladrilhador. Então, se a gente for pensar por uma outra ótica sobre o gigante acordou, o gigante acordou e ficou procurando um líder para seguir. Ele ficou procurando um líder para seguir. Só que, aí essa mentalidade nossa, aí vai, continuando os outros conceitos que a gente trouxe, o aventureiro, né? Esse conceito do aventureiro, que é o contrário do trabalhador que pensa a longo prazo, o aventureiro não, ele quer o agora. Eu não quero construir um projeto de longo prazo, eu quero abraçar o Bolsonaro agora, eu quero abraçar o Ele Lula. posterga o trabalho. Exato, não, cara, a recompensa para agora. Como assim, para a gente chegar no poder, a gente tem que construir uma base no parlamento, a gente tem que ter intelectuais que fazer pensam um plano. E a gente pode colocar em contraposição, por exemplo, o MBL como trabalhador, porque o que o MBL está fazendo hoje? Nós estamos fazendo livro amarelo para pensar o país, nós temos uma revista cultural, nós estamos formando várias lideranças antes de eleger um presidente, nós estamos formando um partido. E aí a gente tem, do outro lado, o aventureiro, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro, sabe como foi o processo dele de vir a... Eu não sei nem se foi realmente esse processo, mas a história que ele conta, né? O processo dele de decidir vir candidato a presidente. Lá por volta de 2014, ele falou, já estou muito tempo aqui, quero aposentar, quero sair, mas eu vou por tudo ou nada, eu vou me aventurar. Vou tentar ser candidato a presidente do Brasil. Se eu perder essa eleição para presidente, já estou 20 e tantos anos aqui no parlamento, já vou ter aposentadoria, tem aposentadoria do exército também. Vou curtir minha vida aqui, vou ficar de boa. Vou tentar ser o Sebastião dessa galera do Gigante Acordou, tentar surfar nessa onda que eu não ajudei a construir. Que se der certo, eu tô feito, mas se der errado, que se foda. Vocês percebem essa contraposição? E se a gente for olhar a curto prazo, num processo aí do impeachment para cá, de 9 anos, né? A gente está no curto prazo partindo do médio prazo. A curto prazo, o Bolsonaro se deu muito bem. Mas a longo prazo, a perspectiva para ele não é tão boa. A longo prazo, a perspectiva dele é a cadeia. E do grupo Exatamente dele é o esquecimento. Agora, a nossa perspectiva a curto prazo, ela foi de construir uma base sólida. E qual que é a nossa perspectiva a longo prazo? Você pode até pegar a relação do MBL e do bolsonarismo com a fundação de um partido. O MBL fundou o partido. O Bolsonaro não fundou o partido muito por incompetência, ele viu que ia dar muito trabalho, e ele não quis postergar a recompensa, ele queria agora. Vamos todo mundo pro PL, porque eu já sou amigo do Valdemar, e a gente vai ter fundo eleitoral lá, e depois que a gente ganhar a eleição com fundo eleitoral que tem lá, a gente vai ter mais fundo eleitoral ainda, vai ser o maior partido do país. Só que aí, ele não tem um partido dele, o grupo político dele não tem um partido. O nosso grupo político não, está tomando uma decisão diferente. A gente está postergando essa recompensa. Daqui 40, 50 anos, a missão ainda vai existir. E o PL não vai ser do Bolsonaro, não vai ser do bolsonarismo, não vai ser daquele grupo político. Então, a gente tem sempre que olhar essa contraposição de forma que um está priorizando a longo prazo e o outro quer recompensa agora, o outro é o irresponsável. E aí a gente ele trouxe um outro conceito da herança rural, né, que ocasionou até na abolição tardia da escravidão e na negação de industrialização no Brasil. O Brasil não quis se industrializar. Se tivesse se industrializado, que país que a gente viveria, né? Se o Brasil tivesse se industrializado naquela época, se o Brasil tivesse tomado vergonha na cara e não ter optado pela escravidão, imagina se a gente tivesse optado pela industrialização, gerando uma condição de vida mais digna para os escravos libertos, né? Se a gente tivesse trabalhado naquela época, por exemplo, uma reforma agrária até, como os abolicionistas da época pensavam muito nisso, né? Porque o nosso processo de abolição da escravidão ele foi incompleto. E aí tem a questão do homem cordial também que ele traz. O homem cordial é o quê? É aquele cara que ele deixa os sentimentos transbordar.
é o cara. O brasileiro é muito assim, ele é hospitaleiro, ele age muito com o coração. E isso casa muito até com o aventureiro, né? Que às vezes ele pensa muito agora, ele pensa muito. Ele não é um cara muito racional. Ele é um cara sentimental. E o cordial não é necessariamente também que ele é extremamente educado. Mas, cara, vai na cidade do interior para ver como você vai ser bem recebido. É aconchegante, você se sente em casa. E é muito essa característica do brasileiro, né? Ele é sentimental. Se você me chamar para ir num lugar que eu não posso ir, talvez eu diga, não, vamos ver e tal. Não é muito isso. O brasileiro não sabe falar não gosta de falar não. O brasileiro não Isso fala acaba não. sendo um defeito. É um defeito. Mas é Tem o isso. seu lado É bom, por isso. mas A gente não age de forma racional. Tanto é que tem um estranhamento com outras culturas mais frias, que, tipo assim, eu vejo muito brasileiro, turista reclamando, comentando assim, abismado. Não, eu tava em tal país, pedi pro fulano pro cara tirar uma foto pra mim, ele falou, não, e saiu. Aqui no Brasil, se eu tô com pressa, eu posso estar atrasado, porque você chega aqui, tirar uma foto pra mim, fala, cara, me desculpa, eu tô atrasado. Quando alguém chega te pedindo esmola, tem gente que simplesmente fala, não quero não. Mas uma parte das pessoas fala, irmão, tô sem. O cara pode estar com dinheiro no bolso, fala, tô sem, tá, entendeu? É essa questão do homem cordial. E aí é até uma. A priori a gente fala do homem cordial, a gente pensa num cara educado, um cara empático. Mas na verdade, não. Ele vai mentir pra você a maioria das vezes, entendeu? Ele não é sincero, ele não é honesto. Esse mito do brasileiro, eu falo na cara, pelo amor de Deus. Tem muita gente que fala assim, aí eu sou desse jeito, eu falo na cara, eu falo mesmo. Que mentira, que mentira. A maior parte das pessoas ali vai, pra tentar ser educado, vai falar assim, não, depois a gente vê e tal, não, vamos combinar. É essa característica do homem cordial. E aí muita gente assimila, né, que tem outra parte que ele trabalha também a questão das relações de trabalho. Né? Até por essa cordialidade, sempre tem aquele caso, a galera de esquerda vive falando isso, eu escuto isso toda semana lá na faculdade. O patrão fala que a empregada é quase da família, mas ela não tem direito à herança, se for viajar, ela não vai viajar junto, se eles forem para casa de praia, ela não vai poder entrar na piscina com eles, ela é quase da família, mas ela não pode, ela não vai comer a mesma coisa, e até certo ponto faz isso, faz sentido, né? Essa cordialidade até, não, nossa, eu adoro a Dona Neide, é quase da família. Mas na verdade é uma falsidade, né? Porque ela não tem. Você não vai tratar ela como você trata sua mãe, sua tia, porque não é, simplesmente não é. Não quer dizer que você vá tratar mal também, né? Mas essa é uma mentira. A gente mente pra gente mesmo toda hora. A democracia liberal, ela exige uma certa impessoalidade dos seus governantes. Só que isso nunca vai dar certo com essas características que a gente apontou aqui do brasileiro. Ele não quer um líder impessoal, um cara técnico lá. Ele quer alguém que ele vai, é gente da gente, enfim, nossa, o Bolsonaro é igual eu comi pão com leite condensado, nossa, ele tava comendo o churrasquinho lá, calça cheia de farofa. Ele não quer o líder pessoal, ele quer se ver naquele líder. Emocional que você estava falando, nós somos muito emocionais. E ter um tecnocrata, digamos assim, é tecnocrata ou aristocrata? É um técnico só, porque a tecnocracia seria ter um técnico, a imposição da técnica acima de tudo. Né? Vem do lado mais lógico do ser humano. E o brasileiro é muito emocional, então a gente precisa de alguma coisa para se apegar. Seja uma religião, um time de futebol, um presidente, um lado político. Então, é complicado. E para mudar isso, cara, são anos. E não é só uma questão educacional, é uma questão genética. Porque genética, não só genética, mas de estrutura familiar. Porque agora a gente vai até pisar um pouquinho ali na linha entre direita e esquerda, mas você nasce em um sistema patriarcal onde o seu pai, ele deveria ser o seu herói. Na maioria dos casos não é, mas a sociedade pede isso, pede que o seu pai seja o seu herói. E já começa ali. E como eu vejo o Estado como uma extensão familiar, uma extensão da família, o presidente ele acaba sendo como um pai muito distante, muito distante. Lembrando que é uma extensão familiar. Começa ali na sua família, depois vai para o seu bairro, depois para a sua comunidade, depois para a sua cidade, depois para o seu estado, depois chega no presidente. E o presidente é como um pai muito distante. Então a gente já nasce nessa estrutura que nos leva a isso, que nos leva a querer tratar o presidente, o cara que deveria ser técnico, com um olhar de paixão sentimental.
Como é que vai dar match um povo? Uma democracia liberal, ela exige uma impessoalidade. Como é que vai dar match nisso? Uma elite que confunde o público com o privado, e até o povo que confunde também. Tem gente que acha que o deputado tem direito de fazer a farra do cargo, porque ele foi eleito para isso. Ele foi eleito, tem direito, votaram nele. E aí o povo, como é que ele reage a isso? Ah, mas também o cara tá ganhando lá, tá certo, a função da política é tudo assim mesmo, mas eu não vou ficar para trás, o que eu vou fazer? Vou votar em você, mas você tem que me dar aqui alguma coisinha, um caminhão de brito, R$ 200, uma cesta básica, e é É uma isso. tentativa O de cara mini também, monarquia dentro da democracia. se a elite não consegue assimilar essa impessoalidade, essa certa distância que o gestor, não a distância, né, da realidade, mas essa impessoalidade mesmo. Se a elite não consegue associar, imagina quem está lá na base. A instalação da República também, ele fala aqui que ela foi um marco nisso. E na América do Sul inteira ela aconteceu de forma desorganizada. Né? A abolição da escravidão foi um marco, e ela meio que separou o Brasil rural do Brasil urbano. Por quê? O escravo recém-liberto, ele não teve nenhuma assistência, ele foi jogado nas favelas, nos cortiços. Depois os cortiços lá foram, assim, detonaram os cortiços tudo para jogar o povo para a favela de vez. Então é que se for parar para olhar no Rio de Janeiro, uma das regiões mais caras lá, não vou saber falar muito bem, acho que Copacabana, algumas regiões dessas aí famosas, eram cortiços, bem antigamente. Só que aí o que eles fizeram? Foram expulsando, quase um processo de gentrificação, só que um pouco mais forçado, um pouco mais a mão pesada do Estado. Né? Eles falavam, é muito sujo, tem um problema, até um problema sanitário aqui, a gente tem que acabar com isso. Só que, no final das contas, era uma desculpa porque jogou a gente para os morros lá e deu no que dá hoje. Né? Então, foi um processo desordenado. E vocês percebem como todos esses conceitos que a gente foi trazendo, ele traz de uma forma desordenada. E até um outro ponto que a gente pode trazer também, que essa abolição da escravidão, ela prejudicou muito. O que ele traz aqui é que, para a gente ter uma democracia verdadeira, ele não usa muito esses termos, eu acho, mas para a gente ter, como se fosse, pra gente ter uma democracia plena, uma democracia saudável, a gente precisaria de uma revolução, segundo ele, que partisse de baixo para cima. Aí é um ponto que eu já não concordo tanto, apesar de concordar com muita coisa que está aí, mas eu não quero ficar fazendo juízo de valor, só quero trazer esse norte para a gente entender as nossas raízes mesmo, que é o livro que o livro se propõe, né? Raízes do Brasil. E ele sugere como se fosse algo que vem de baixo para cima e que rompe com essa pessoalidade. Porque, de fato, o problema é um fato dado. Não tem como você ter uma democracia saudável com essa pessoalidade. Não vai ter aquele distanciamento que às vezes você precisa para tomar certas atitudes. No E eu caso, falo seria um distanciamento gigante não do acordouro político se impessoal. distanciar do povo, mas a impessoalidade mesmo, né? Eu estou tomando uma decisão que é uma decisão de Estado, não sou eu que estou tomando, não é uma decisão que eu tenho que preocupar se ela vai me prejudicar ou me beneficiar. E são poucas pessoas que têm essa distinção, né? E quando essas pessoas têm essa distinção, a gente chama elas de estadista, né? Até uma coisa interessante que é uma coisa que eu sabia já, mas quando eu vi pessoalmente, eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei mais esperançoso. Eu levei um projeto de lei para o Kim ontem, lá em Brasília. Eu fui em Brasília, lá, ele nos recebeu muito bem. E é um projeto de lei que, basicamente, ele concilia apicultores com agricultores, e no final das contas os dois ganham e tudo mais. E aí a gente estava conversando, eu falei, tipo assim, obviamente é um projeto que não vai render nenhum fruto político para ele. Assim como os 2 anos que ele ficou lá se debruçando sobre licenciamento ambiental para entregar um texto digno, um texto correto, não rende capital político. Se faz isso pelo mérito, se faz isso pelo que você está lá para quê? Você está lá para fazer o certo. O certo é fazer isso, é fazer um projeto que é bom para a sociedade, é um projeto que, por mais que as pessoas não vejam, você está fazendo certo. Até ético, né? Dizem que a diferença de que uma pessoa ética é aquela que faz certo até quando não estão vendo, né? Isso é você ser ético. Muitas pessoas dão essa definição. E um estadista, ele tem isso. Ele pensa a longo prazo. Então, ele rompe com aquela mentalidade do aventureiro, porque ele vai estar pensando a longo prazo. Ele vai estar postergando a recompensa. E isso aí é muito louvável, né? Até do ponto de vista de um conservador, como eu falei, não conservador moralista, mas um conservador no sentido verdadeiro, porque ele está construindo essa ponte do presente com o futuro através de uma relação saudável, que você entrega um país melhor, uma sociedade melhor.